Boa tarde, meninos. Boa tarde, professora. Tudo bem? Tudo. Professora, não tem todos os materiais. Será que depois da aula eu vou ver se eu tenho alguns para depois tentar fazer? O que que te falta, meu bem? O que que tá faltando? Que dependendo do que faltar, eu posso improvisar aqui para você. A garrafa PET. Eu acho que é essa, só a garrafa PET. A, o Três solo, liguinhas, solo terra, vermelho, né? água. Ah, tá. Você tem solo preto e você tem areia, é isso? Tem só areia. Só areia? É porque a gente vai fazer uma comparação. Então, só se você quiser fazer depois mesmo, porque para fazer a aula a gente precisa da garrafa PET, que a gente vai fazer tipo um funil com ela, sabe? Desse jeito. Uhum. Aí, assim, se você tiver funil, dá certo também. Só que se você só tem um tipo de solo, aí você não dá para você comparar um com o outro. Aí, se você quiser acompanhar comigo, Ana, e depois, se você depois arrumar a garrafa e quiser fazer para tirar a prova, né? Para fazer Tá a bom. prática mesmo. E aí, moçadinha, passaram bem da semana? Já tem muito tempo que a gente não se vê, né? Na semana feliz, vocês ficaram aí descansando? Tá todo mundo jóia? Sim. Professora, Oi, Julinha. eu só tenho uma garrafa de 2 litros. Pode ser aquelas garrafinhas de detergente? Pode, você só vai ter que fazer um funilzinho. A garrafinha de detergente dá para você fazer um funilzinho assim? A tampinha dela eu acho que não dá, mas se eu cortar, será que dá? Arranca, né? A tampinha aqui, não arranca? Sim. E aí fica até até acho que fica assim um negocinho com 3 furos, se eu não me engano, desse jeito. Dá certo. Vou tentar. Então tá bom. A gente improvisa. Professora. Oi, quem falou oi que eu não vi? Eu, Sara. Oi, Sara. Agora vi. Demorou um pouquinho para mudar aqui a caixa de diálogo. Moçada. É garrafa de 1 litro, Então, professora? pode ser. O importante é que as garrafas tenham mais ou menos o mesmo tamanho, tá? O meu aqui, ó, eu tenho 3 garrafinhas de água. Porque como a gente vai fazer uma comparação, se o gargalo for muito grande, o outro gargalo for muito pequeno, aí a gente vai ter um resultado errado. Então, assim, se elas forem mais ou menos iguais, aí tá ok. Não pode ser só uma, não, professora? Uma garrafinha? Não, porque nós vamos precisar comparar 3 tipos de solo. A não ser, Júlia, que você faça assim, ó. Só que aí você não vai conseguir fazer junto comigo, mas aí você pode fazer aí na sua casa no seu tempo. É porque meu pai tá juntando as garrafas de 2 litros. Aí eu ia usar as de 2 litros. Só que ele falou que não era pra cortar. Aí você faz assim, então, ó. Você pega o de detergente e aí você vai colocar um cronômetro para você ver a passagem aí de água que nós vamos medir, né? E aí você primeiro faz com uma, depois você joga fora aquela terra, põe a outra, marca de novo, entendeu? Entendi. Aí dá para você fazer, só que aí não vai ser juntinho comigo. Galerinha, então vamos começar aqui. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quem entende essa frase e quem não entende essa frase? Tipo essa Eu menina. entendo. Eu entendo. Não entendi. Ah, entendi. Beleza, Tiago. Recebi O celular sua até mensagem caiu. aqui. E aí, quem entende a frase, entende o que dela? Eu entendo que a água, aos poucos, vai levando um pedaço da pedra. Já matando a charada da aula, hein? Muito bem. Quando a gente escuta essa frase, assim, no dito popular, Moisés, geralmente ela dá a intenção da persistência, né? Eu até estava dando exemplo das minhas filhas, assim, né? Que todo dia eu falo, gente, terminou de almoçar, escova o dente. Daí, no outro dia, a mesma coisa. Gente, terminou de almoçar,
escova o dente. Aí outro dia eu fui lá, filha, terminou de almoçar? Ela já estava escovando. Aí eu, tá vendo? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Né? Então, de tanto a gente repetir aquela ação, a reação já aconteceu. Oi? Então, a ideia de persistência, a gente vai trazer aí para a ciência e a gente vai fazer um paralelo com a água mole na pedra dura, tá? Exatamente como Moisés já adiantou para vocês. Então... Professora, oi. Esses memes aí que a senhora fica colocando é tão engraçado, até deixar ela meio alegre. Ah, é o que é massa, né, de ver, não é? Também gosto, você acha que não? Eu morro de rir, gente, eu faço coleção de figurinhas, sabe? Eu acho muito engraçado, eu ri sozinha de algumas figurinhas aqui em casa. Então, vamos tentar fazer vamos fazer um paralelo aí, então, com o nosso planeta. Oi, eu Júlia. achei uma garrafinha aqui e cortei e ficou assim, ó. Beleza. Belezinha, Júlia. Peguei, lá estava escrito meio copinho, eu peguei meio copinho de cada. Tá certo, é isso aí. É importante que a quantidade de solo seja a mesma, tá? Eu não mesma vou fazer, quantidade de professor. solo preto. Não, Amanda. Então, acompanha comigo. Tá bom? Meninos, então, vamos falar do nosso planeta. Há 4,5 bilhões de anos atrás, né, o nosso planeta era muito diferente do que é hoje. Vocês estudaram isso ano passado com a professora Simone, eu sei que vocês estudaram. E o nosso planeta ele era tão quente, tão quente. Quem estava lá no SESI era a professora Simone, quem veio de outra escola. Muito bem, eu não sei quem é, mas muito bem. Aí, garotos, a Terra era uma bola incandescente, né? Ela pegava fogo, literalmente. Mas aí eu pergunto, se a Terra pegava fogo, por que ela não era uma estrela? A professora, estrela pega fogo? Ué, estrelas são corpos celestes que têm calor e luz próprio. Então, elas estão sempre pegando fogo, né? Estão sempre se queimando, e o fato delas queimarem vai... Eu acho que eu sei, professor, porque ela a tinha Terra um não era núcleo estrela. de gravidade? Por quê? Eu acho que eu sei. Então, fala. Porque Gente, ela vou só estava parar perto... um minuto, que eu vou mudar uma coisa. Pode falando. Porque ela estava perto do Sol e aquele outro planeta lá, que eu esqueci o nome, é Marte, né? Ela estava entre o Sol e Marte, não? Mas me fala agora uma coisa. Se a Terra ela mudou de lugar desde que a Terra se formou? Eu acho que não. Ou ela continua no mesmo? Ela continua no mesmo lugar, porque ela continua mais ou menos. Ela estava na distância do Sol que... Eu acho que não, professora, porque ela não fica parada no mesmo lugar. A distância que ela estava do Sol e que o calor do Sol não era suficiente para deixar ela nessa temperatura. E aí ele foi esfriando aos poucos. Eu acho que... Peraí, Sarinha. Então é exatamente ela não fica isso. parada no mesmo lugar. Posição. Igual, por exemplo, ela roda aquele negócio. A distância que ela está do Sol, por exemplo, se fosse a Terra, e aqui o Sol, a distância que ela roda, né, faz a translação, mas a distância entre o Sol e ela muda? Mudou nesses 4,5 bilhões de anos ou continua mesmo? Então, não é a distância que fez ela esquentar, certo? Então, vamos tentar entender o que aconteceu aí com o nosso planeta. Oi, Sara. Posso comentar uma coisa aqui que uma vez eu perguntei para minha prima assim? Por que a gente só mora, só a Terra, que a gente só tem pessoas na Terra e não em outros planetas, seres vivos? Aí a minha prima falou assim, é porque a Terra, ela, como se diz, ela tinha frio e calor, os outros planetas não. Ou era muito quente ou era muito frio. A Terra tem uma temperatura para o nosso tipo de vida ideal, né?
para o nosso E tipo Marte, de vida. professora, não? Se a gente... Só que a gente tem que entender que tem outros seres vivos que não têm o mesmo tipo de vida que a gente. Por exemplo, a gente tem seres vivos que não respiram oxigênio. Então, em outro planeta, pode ser que exista vida diferente da nossa, certo? Então, assim, ser humanos, a gente só vai encontrar, né, talvez, existir um planeta com o mesmo tipo de condição, o que é Fora bem os difícil, bichinhos que porque não... cada planeta é único. Esses bichinhos que a senhora falou que existe bicho que não respira oxigênio, é os do mar, né? Lago, rio. Não, são bactérias. Ah, tá. Uai, São bactérias. bactéria não vive E na fungos. Terra? Vive, Não, mas vive em nem outro toda planeta vive, também, mas... mas nem toda bactéria vive na Terra. Tem bactéria que vive, por exemplo, depois de uma erupção vulcânica, quando passou a lava, que está bem quente, esterilizou tudo. Tem Sim. bactéria que vive nessa condição extrema. A gente não consegue viver nessa condição. Ô, professora, ela consegue. As eu também, minhocas respiram na Terra. Minhoca precisa de ar. professora, enquanto Oi, aqui Moisés. eu tô procurando aqui, mas eu quero falar também que existe um tipo de fungo que ele apareceu em Chernobyl, que ele se alimenta da radiação que tem lá. Tem, gente, então é isso que eu estou falando. A gente tem que pensar que tem vários tipos de vida, né? Tem, por exemplo, bactéria que gosta de se alimentar de petróleo, tem bactéria que gosta de se alimentar de esgoto. Então, para a gente, às vezes, é algo inimaginável, mas para outro ser vivo é algo normal. Certo? Vamos lá, então, meninos? Certo. Vamos continuar, senão não dá para eu explicar, não dá para eu chegar onde eu quero chegar com vocês. Então, assim, o planeta Terra era uma bola incandescente, muito quente, mas não era uma estrela, porque ele não conseguia produzir luz e calor próprio. Quem sempre iluminou a gente aqui no planeta, mesmo quando a gente não existia, foi o Sol. Ah, professora, mas fica esquisito, porque eu estou vendo a Terra aí, está parecendo uma bola de fogo igual o Sol, você está me enganando. Vamos pensar numa panela, tá? Eu tenho uma panela e aqui eu tenho a chama do fogão. A panela, eu vou deixar ela aqui no fogão esquentando, esquentando, esquentando. A panela, ela vira chama, mesmo quando ela está muito quente? Não. Não. Mas se eu colocar a mão nessa panela, ela não vai estar muito quente? Vai. Vai, mas porque alguém esquentou ela, não foi? Porque ela sozinha não consegue esquentar. Pessoal, eu vou dar uma multada aqui geral por causa do barulho, que senão eu não consigo, fica muito ruído, tá? Então, a panela aqui, ela não se esquenta sozinha. Alguma coisa esquentou ela, que foi a chama. Foi o meteoro que esquentou a Terra. Não foi meteoro. Acredita-se que houve uma grande explosão, né, que deu origem a todo o sistema solar, e tudo que estava ali, né, todas as rochas que estavam ali, por um tempo, elas ficaram muito, muito, muito quentes. Entendeu? Então, a Terra é um pedaço de rocha, né, um grande pedaço de rocha, que por um bom tempo foi muito, muito, muito quente. Aí, a gente se pergunta, mas a Terra se resfriou, né? Porque hoje eu estou pisando aqui no meu chão, ó, estou colocando o pé no chão, e não está quente desse jeito. Então, como que foi esse resfriamento? Nós vamos ver agorinha. Mas aqui em Goiânia tá. Professora, Mas a gente pode pisar no chão, não é mais um chão que está pegando fogo, tipo lava vulcânica. professora, Oi. eu assisti um vídeo falando sobre a origem da Terra. Aí, assim, eles falaram que, tipo, tinha muito trem de raio, alguma coisa assim. Aí parece que começou a chover. Aí, quando a Sim. gotinha caía no chão, era muito quente o chão. Aí já evaporava rapidão. Aí, nisso foi formando Justo. nuvens, que foi chovendo muito e resfriando a Terra. Para de ler meu próximo slide, Júlia. É o próximo, calma. Olha só, galera. Então, antes da Júlia, né, falar que choveu, vamos pensar aqui, ó. Do mesmo jeito que a superfície da Terra era diferente, a atmosfera, né, que é essa camada de gases, também era diferente. Por exemplo, Professora. não tinha oxigênio. Oi. As pessoas, porque são vários tipos de casos que as pessoas, casos não, como se diz?
os cientistas sempre têm uns casos para falarem que aconteceu com a Terra para ela ter resfriado. Mas o que eu acredito é igual o Big Bang. Eu acredito no Big Bang, mas só que as pessoas falam para mim que se eu acreditar no Big Bang, eu não posso acreditar em outra coisa, mas eu acredito que Deus fez o Big Bang e depois criou a vida na Terra. Então, é complicado, assim, ó, eu que sou professora de ciências, eu também acredito em Deus, né? Às vezes eu não vou ter a mesma religião que vocês, mas eu acredito numa força superior. É interessante a gente casar tudo isso. Ainda mais porque a gente tem uma visão de Deus, assim, como se fosse um ser, né? Como se fosse um homem, um Papai Noel, assim. E quando a gente começa a olhar, né, para o ser supremo, não como um ser, né, como uma criatura, mas como um criador, eu sempre falo para minhas filhas, assim, tenta imaginar a força da natureza como Deus, né? Não é algo que foi criado, mas é algo que cria. Então, às vezes, fica mais fácil para sua cabecinha. Porque a força da natureza é inevitável, ela existe, né? E ela é onipresente, ela está em todo o planeta. Então, talvez fique mais fácil. Mas vamos, assim, pelas evidências científicas, tá? João Mateus, não sou católica, tá? Eu queria Só falar isso, responder. professora, porque quando eu estava no 4º ano, eles falavam para mim, ou você acredita no Big Bang, ou hoje você acredita em Deus, mas só que eu sempre acreditei nos dois. Não, ó, vamos, ó, evidências. Que houve uma grande explosão, houve, tá? Isso aí é provado matematicamente. Então, quando a matemática consegue provar, é porque aconteceu, ela tem evidências. Se foi a primeira, a gente não sabe. Mas a gente sabe que dessa explosão que aconteceu, originou o sistema solar, com tudo que tem aí ao redor do Sol e mais os outros planetas que a gente ainda nem conhece. Professor. Bom, oi, João. Mas, tipo, muitas pessoas falam que, tipo, matemáticos, cientistas, assim, falam que nunca tem dúvida. Quando acha que aquilo tá certo, tá certo. Tipo, mas tem muita gente que tem dúvida nas coisas. Na verdade, é a dúvida que faz a ciência acontecer. É tipo assim, por que isso aconteceu? Né? A gente tem que partir da dúvida. Então, tem sim, os cientistas têm muita dúvida. Vamos lá, galera, senão eu não consigo concluir o raciocínio com vocês. Então, o planeta estava muito quente, a atmosfera era diferente, não tinha oxigênio. A gente sabe que quando acontece, por exemplo, uma estrela cadente, a estrela cadente, na verdade, não é uma estrela que está caindo. O que, na verdade, vamos imaginar que a minha cabeça é o planeta e aqui é uma pedra. Meteoritos, eu acho. O que está caindo em direção à Terra? Meteoritos, eu acho. Eu já vi ano passado. Um meteorito? É um pedaço de... Eu esqueci o nome dos coisinhas. É cometas. Não, mas cometas são muito grandes. É pedaço de pedra. Pedra? Sei lá, alguma coisa, pedaço de alguma coisa do uma estado. Rocha. Então, assim, ano passado eu vi essa rocha, ela estava lá passeando no espaço. Passeando, né, flutuando lá no espaço, porque lá não tem gravidade. De repente, ela passou perto da Terra. E a Terra tem gravidade. Então, o que a gravidade faz? Puxa tudo para perto. Aí, esse pedaço de rocha, essa pedrona, foi atraída pela Terra. Quando ela entra na gravidade da Terra, gente, é igual um avião caindo, muito rápido. É como se fosse um fósforo riscando a atmosfera. Então, dá faísca. E como a gente tem oxigênio ao redor da Terra, essa faísca vira uma labareda. E aí, essa rocha, o que acontece com ela? Queima. Nem chega a pegar fogo. É por isso que em muitos lugares, muitas pessoas pensam, tá caindo uma estrela cadente, vai lá e cai no chão e vai explodir. Não, ela nem chega no chão. Nem só chega passa. a cair. Mas só que olha só. Mas por que ela azul? Fica azul. Não era para estar vermelha? Ela fica azul. Por causa que depende do que ela é constituída. Do mesmo jeito que tem vários tipos de rocha. Então, depende do que a rocha é constituída. Gente, deixa eu só terminar. Eu deixo vocês perguntarem, porque eu estou preocupada. Esse é só o primeiro slide de muitos. Vocês esperam? Rapidinho, Sara. Então tá, não tinha oxigênio nessa época. Se não tinha oxigênio, quando um meteoro caía na Terra, o que acontecia?
Só caía e coisava o chão. Explosão. Explodia. Coisava o chão. Coisar o chão é Explodia. fazer uma Furar. buraco. Furava o chão. Ele não Erosão explodia no porque chão. não tinha oxigênio, tá? Ele simplesmente caía e dava aquela pancada na Terra. E acredita-se que foi de uma pancada dessa, né, que a Terra perdeu um pedaço e esse pedaço perdido virou a Lua. Por isso que a Lua é irmã da Terra. Tá? Mas se a Terra é redonda, A Terra é redonda? Não. Não, é geóide. Terra não é totalmente nem- redonda, nem- mas nem geóide, não é nem geóide que nós estamos falando. A Terra, ela não é uma superfície lisa, tá? Aí, vamos para frente. Junto com esses meteoros, eu já vou falar da superfície da Terra, vieram também moléculas de água, e aí a gente chega no que a Júlia falou. Essa água chegava aqui na superfície quente da Terra e ela virava rio. Não, pois a terra era muito quente e evaporava rapidão. Justamente. Então, é igual a gente colocar frigideira quente embaixo da torneira. A água cai na frigideira e já evapora, na hora. Mas, de tanto acontecer, né, esse fenômeno de evapora a água, chove, evapora a água, chove, evapora a água, chove, A chuva a ficou meio que superfície do planeta A foi chuva ficou- resfriando. A chuva chuva não ficou foi tipo- diminuindo, tanto é que a chuva continuou, deu origem ao ciclo da água na Terra, né? Eu acho que a E chuva foi esqueceu de cair em resfriando e Goiânia. formou essa casquinha que a gente chama de crosta. Esqueceu? Não, tá chovendo, ó, não reclama não. Pessoal, É difícil ver aqui. conforme foi formando essa casquinha, olha aí, vocês falando da superfície da Terra, né? A superfície da Terra ela não é lisinha. Ela é cheia de montanha, depressão. Formas de relevo. Conforme foi chovendo e resfriando a superfície da Terra, aonde o meteoro dava aquele baque e formava aquela depressão, aquele buracão, a água começou a empoçar. E isso deu origem aos mares e oceanos. Mas regas, uai, teve que cair uma rochona grandona para fazer o mar. Foram Professora, várias, né? Foram muitos anos caindo. Então, quase todo o mar, então, é feito pelas rochas. Foi pelas rochas. Pelo bombardeamento de rochas. E pelo Muita resfriamento da pessoa crosta. acredita que essa imagem é verdadeira, professora. Mas ninguém pode Não temos provar. fotos daquela época, porque não tinha nem ninguém para tirar foto. Mas temos uma representação do que seria, né? A gente pode, através de estudos químicos, físicos, matemáticos, o que seria. E hoje, com imagem de satélite, imagem aérea, a gente sabe que a superfície da Terra está desse jeito, né? Olha aí, aqui é como se fosse uma parte alta, que não foi inundada. E aqui uma parte baixa, onde foi inundada. Professora, Bom, então, a partir desse... Isso é antes da... Não, Isso é antes Isso é do agora. Isso é não, isso daí agora. Essa imagem de Mas chá. quando pegou fogo, isso daqui não tá nem aparecendo, professora, tá mal feito. Só tem fumaça pra cima aqui. Bom, Professora, então a seguir. partir de quando os rios e os mares começaram a encher, começou a nascer as plantas, as árvores. Sim, aí assim, quando começou a ter. Opa, o negócio não quer ir. Quando começou a ter o resfriamento da crosta, aí já foi possível desenvolver vida aqui. Só que aí a gente tem as teorias, né? Qual que apareceu primeiro, né? Foi uma bactéria que respirava oxigênio? Ou era uma bactéria que não respirava oxigênio? Então, são hipóteses dentro da biologia que são, assim, que tem gente que acredita em uma, tem gente que acredita em outra. Tá? Mas sabe-se que os primeiros seres vivos foram bactérias, mais simples do que as bactérias que existem hoje. E, assim, então, as águas, assim, chovia, né? Quando chove, a água é doce. Como que o mar ficou salgado? Boa! Nas rochas tem Adorei sal. sua pergunta. Adorei sua pergunta. No meio E o das Moisés rochas já tem sal. respondeu. As Aí a rochas água- têm sal. O sal que a gente come, não é? O sal de cozinha, é um sal mineral. Se ele é mineral, é porque ele veio de uma pedra.
Ai, meu Deus, a gente come sal de rocha. Sim, a gente come pedra. Lá- São sais Lá minerais. do céu. Eu Ah, voei Não é na só maionese. sal, a Pera gente aí. come Eu um voei monte na de sal. maionese agora, professora. eu tô ficando tão feliz que eu tô descobrindo que o Calma. nosso sal, ele vem lá do além. Não, ele vem Então daqui tá, professora. mesmo, do planeta. Tá, a senhora tem uma pergunta pra Tinha fazer? rochas que Ai, tinha Sara. muito sal, que caía no mar e que ia fazendo aquelas rochas grandonas no mar de sal. Isso. Deixa eu dar só um exemplo para vocês de outro sal, que não é o sal de cozinha que a gente come. Nosso dente, nossos ossos, eles são feitos por um sal chamado cálcio, não é? E aí a gente come, por exemplo, verduras que são ricas em cálcio. De onde que a verdura tirou o cálcio dela? Dos ossos do osso dos nossos antepassados? Tá, mas a planta ela não está plantada no solo? Ah, mentira que vem de rocha também, professora. Hum. Meu Deus, a senhora não tá entendendo. Tão feliz Gente, que eu tô. ó, agora vou dar um nó na cabecinha de vocês. Então tá, gente, já que vocês falaram de religião e ciência, tem uma frase bíblica que fala assim, ó, do pó viestes, ao pó retornarás, não tem? Uhum. Então, realmente, nós falamos disso lá na decomposição, lá na composteira, nós vamos virar pozinho e nosso corpo é feito do pozinho. Vou passar mal sal. Tô apaixonada. Não precisa comer sal demais, não tá Ô, pressão. Não. professora, agora que a senhora falou isso, estou quase acreditando que no Acre tem dinossauro. Não, Ai, que meu Deus. tem. Nossa Senhora. Professora, tem duas perguntas. Pernambuco, eu acho que é o mais. É o mais. Pernambuco. A senhora viu lá no mais rico. mercado? É, no mercado lá, tipo, no mercado do Acre, assim, tem aquela placa lá dizendo, proibido animais. Daí tá lá cachorro, gato e colocaram a foto do dinossauro, assim, no... Bom, vamos lá então. Professora, tem uma pergunta. Moçada, faça. Eu não sei quem perguntou, mas pode fazer. É Sara, Pode professora, falar, Sara. porque, assim, os dois, a lua e o sol, são brilhosos, né? Então, por que a gente consegue ver a lua, mas a gente não consegue ver o sol? Não, a gente consegue ver o sol. Só que o sol, ele é uma estrela. A lua não é estrela. A lua, ela é como a Terra. Ela não produz nem luz, nem calor. Então, a gente consegue ver a lua quando ela está iluminada pelo sol. A lua é como... Só um pouquinho. A lua é como se fosse um espelho lá em cima no céu. Tá? Então, o sol iluminou a lua aqui, e aí ela reflete a luz para a gente. Aí a gente olha para a lua e consegue enxergar. Porque ela mesma... O sol tá atrás dela. Quando o sol tá atrás... Depende, às vezes ele pode estar em várias posições. Por isso que a gente vê a lua de diversas formas. E a outra, Vamos professora, então, galera. Volta aqui. Ó, eu tenho uma outra pergunta. Peraí, Sarinha, deixa eu só terminar de explicar isso aqui para eu não perder o fio da meada. Então, a gente viu aqui que o ciclo da água foi resfriando a Terra, não foi? Só que a Terra ela já se resfriou por completo, até lá dentro? Não. Não. Como é que eu sei isso, se eu nunca fui lá no núcleo da Terra? Porque já tentaram ir lá e como estava muito quente, não conseguiram. Ah, e as mineradoras que furam lá? Que tiram o ouro lá debaixo do sol? Na verdade, a gente sabe que o interior da Terra é quente porque tem vulcão. E o vulcão, quando ele entra em erupção, ele mostra o que está por baixo. E aí sai algo muito quente, né? Que são... Professora, ó. Agora eu entendi. A Terra era toda de fogo e lava, vamos dizer assim. Fogo não, de coisa quente. Aí foi chovendo, foi esfriando a Terra. Aí teve um certo ponto que a água não conseguiu terminar de passar. Aí dentro ficou o quente ainda. Isso, mais ou menos isso, Júlio. Aí, esse processo de resfriamento, né, que é de fora para dentro, não aconteceu só com a água, porque a gente tem também massa de ar que fica ao redor da Terra, né? A atmosfera da Terra, ela fica girando. Tanto é que a hora que está quente, né, semana passada estava insuportável,
Aí essa semana chegou uma massa fria e empurrou a quente para lá. Então aqui agora nós estamos num período um pouco melhor do que estava semana passada. Mas parece Não que é ela muito vem desse bem pouco. conteúdo. Em outra aula eu quero que a senhora explique como Oi, que a vô. geleira se formou. Ah, tá. Tá bom. Então, moçada, o fato da Terra estar sob a ação do tempo, né, faz com que a Terra, a superfície dela, a casquinha, né, a crosta, seja esculpida. Então, nessa imagem, por exemplo, essa aqui, a gente vê que o vento esculpiu essas rochas. E por isso elas ficaram com esse formato. Nessa outra imagem aqui, opa, meu cursor tá meio doido. Nessa outra imagem aqui em cima, isso aqui, quem esculpiu essa rocha foi a água. Então, provavelmente na época de cheia, aqui são várias cachoeiras. Então, a água foi passando pelo interior da rocha, foi retirando os sais minerais da rocha, né? E até que formou um buraco. Então, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E aí a gente tem essas maravilhas aqui, né? Olha que bonito, isso aqui também é ação do tempo. Só que a gente não fala ação do tempo em ciências. A gente fala de intemperismo, tá? Chama intemperismo. É a ação do frio, do calor, da chuva, do sol, da seca sobre a superfície terrestre. Fala, Sara. É aquela pergunta que eu falei pra Sara que eu tinha. Eu queria saber sobre os meteoritos, professora. Porque parece que eu escutei, eu acho que foi o João Matheus que falou que eles não caem. Meteorito é um meteoro menor, tá? É a mesma coisa, só que varia o tamanho da rocha. Porque esses dias, professora, eu vi aquele que caiu, parece que foi lá no Nordeste. Não, cai todo dia. Se olhar para o céu, você consegue ver estrela cadente toda hora. Ano passado, professora, ontem eu tava deitada assim na sala, sabe? Vendo televisão. Quando eu olhei pra janela, um trem passou. É aquele que o carinha conseguiu até tirar foto. Agora tá passando também. Só que como tá muito claro, a gente não enxerga. É o tempo inteiro a gente é bombardeado. Professora, teve uma vez que eu tava olhando pra janela e eu vi um trem verde passando. Aí eu tinha uns 5 anos, aí eu comecei a chorar e chamei meu pai. Aí meu pai ficou olhando pra janela e não sabia o que que era. E eu não sei até hoje o que é um trem verde. Ah, era um meteoro. Galera, olha só. Então, o intemperismo, essa ação do tempo, né? Ela acontece em todos os lugares do planeta. Então, vamos pegar aqui uma praia. Essas pedrinhas todas redondinhas, né? Como que elas ficaram redondinhas? A maré não faz isso aqui? Vai e volta, vai e volta. Quando ela faz isso aqui, as pedrinhas rolam umas sobre as outras e vai lixando a pedra até que ela fica redondinha. O gelo, quando ele descongela, forma um rio, o rio vai passando, né? A correnteza vai esculpindo a rocha, cortando a rocha. E aqui também, a gente tem a vida agindo sobre a rocha. Porque até a gente, quando a gente pisoteia alguma rocha, a gente está ajudando a quebrar. E as plantas, professora, as bactérias, fazem a mesma coisa. Só terminar aqui. E esse GIF aqui mostra que, quando chove, olha aqui, a chuva, ela arrasta os sedimentos, né? E aí sim a gente chama de erosão. Como é que eu diminuo a erosão? Quando eu tenho uma cobertura vegetal. Porque o vegetal, ele vai funcionar como um guarda-chuva. Ele vai impedir que a chuva caia direto no solo. Então, a água mole na pedra dura vai bater, mas com menos força. E aí vai demorar mais para furar, vai demorar mais para fazer buraco. Tá? Tá bom. Pessoal, nós também em cima da hora, mas eu vou passar um vídeo para vocês sobre o ciclo das rochas. Dá uma conferida aí. Tipos de rochas. Um recurso natural é algo que é encontrado na natureza e pode ser utilizado pelos seres vivos na Terra. Por exemplo, água, ar, plantas, animais, etc.
Rochas são exemplo de recurso natural. Vamos aprender mais sobre as rochas em detalhes. A Terra é formada por camadas. A camada mais externa é chamada de crosta. A crosta é composta por rochas. Rochas podem ser muito grandes ou podem ser minúsculas. Elas podem ter cores diferentes e ter tamanhos diferentes. Existem 3 tipos de rochas. Seus nomes dizem como elas são formadas. Sobre o solo, há rocha quente derretida. Isso é chamado de magma. Quando o magma esfria, torna-se rocha. O magma chega à superfície dos vulcões. Forma rocha acima da superfície. O magma também pode esfriar sobre a superfície e fazer pedras sobre o solo. As rochas que são formadas a partir de magma são chamadas de rochas ígneas. A crosta terrestre é feita principalmente de rochas ígneas. Existem mais de 700 tipos. Às vezes, pedaços de rochas minerais e solo são movidos pelo vento e água. Eles são levados para um lugar diferente e são empilhados juntos. Se acumulam sobre lagos e oceanos. Eles se pressionam juntos ao longo do tempo. As rochas que são formadas dessa forma são chamadas de rochas sedimentares. Isso é porque as partes que as compõem são chamadas de sedimentos. Outras rochas mudam de um tipo para outro. São as metamórficas. O seu nome significa transformação. Essas rochas são formadas frequentemente sob montanhas. A pressão ou o calor transforma essas rochas. Elas podem mudar de calcário para mármore, por exemplo. Pensamos em rochas como sendo muito fortes, mas elas se desgastam ao longo do tempo. Vento e água desgastam as rochas. O que acontece quando as pedras quebram? Elas se tornam parte do solo. Vamos agora resumir o que aprendemos? Existem 3 tipos de rochas. Opa, falei sozinho. Moçada, parei o vídeo ali só para explicar, então. As rochas, né, a partir do momento que elas se formam, e aí a primeira rocha a ser formada no planeta foi a rocha de origem vulcânica, né? Então, o magma foi para fora, foi resfriado e formou uma pedra, tá? Uma rocha magmática ou rocha ígnea, porque ígnea significa fogo. Só que essa rocha, por ação do tempo, lá do intemperismo, ela vai ser desgastada. Quando ela é desgastada, ela dá origem ao solo, certo? Como tem vários tipos de rocha, a gente vai ter vários tipos de solo. É só a gente observar as diferentes cores. Olha aqui, ó, tem 3 solos diferentes. Aqui na minha mão, 3 cores diferentes. E se eu tivesse em sala com vocês, se eu pedisse para cada um levar um pedacinho de terra da frente da casa, você ia ver que tem várias cores. Então, rochas diferentes fazem solos diferentes. Basicamente, a gente tem 3 tipos de solo. O solo arenoso, né, que a gente chama de areia. Aí você fala, professor, uma areia é tudo igual. Não é. Né? Quando a gente vai fazer construção, por exemplo, a gente tem areia média, areia fina, areia grossa, né? A gente tem o solo umífero, que é aquele que a gente fez na composteira. Olha ele aqui, que bonito, meu solo preto. E como ele tem aqui um monte de resto de comida, né, um monte de resto de casca de fruta, vegetal, eu tenho aqui também um monte de bactéria. E o fato de ter um monte de bactéria faz com que esse solo seja muito fértil. E a gente tem o solo argiloso, que é esse meio avermelhado, que é o típico solo aqui do cerrado. E ele é argiloso porque quando a gente molha ele, ele faz tipo uma massinha, tá? Então, mostrando que ele é mais pegajoso que os outros solos. E cada solo, então, vai ter um tipo de fertilidade, vai ter um pH, né? O solo do cerrado aqui, ele é um pouco mais ácido do que os outros solos. Vai ter uma textura, igual eu falei que a areia, se eu molhar a areia, ela não faz massinha, mas o argiloso faz. E vai ter uma porosidade. Vocês sabem o que é poros? Gente, vocês estão aí? Mais ou menos.
Ai, que bom. Falta Só 4 tem- minutinhos, vou dar um acelerado. Poro é buraquinho, tá? E a gente vai fazer agora justamente o teste de porosidade do solo. Então, eu coloquei aqui, meninos, 3 garrafinhas com o fundo aqui tampado pelo paninho, tá? Amarrei aqui com o araminho. Falta eu fazer só em um, que eu deixei para fazer aqui na hora com vocês, ó. Vou colocar aqui a gaze e passo araminho. Pode ser liguinha de pamonha também. Dá certo. E aí, eu vou testar a porosidade nos 3 solos que eu separei. Vou colocar aqui nesse primeiro, ó, o argiloso. Vou colocar aqui no segundo o umífero, que é aquele da composteira. E vou colocar aqui no terceiro a areia. Qual vocês acham que tem mais buraquinho? O que Eu acho que a passou, com areia iria certeza, foi passar mais areia. fácil. A areia passa mais fácil? Vamos fazer o Eu teste. acho professora, eu acho pela areia mais fininha, eu acho que ela passa mais. Certo, vamos testar, né? Meninos, coloquei mais ou menos 40 ml de água em cada copinho, tá? Porque tem que ser a mesma quantidade para ninguém roubar aqui. E eu vou colocar aqui, tá? 1, 2, 3 e já. Vamos ver qual é mais rápido. A maioria postou na areia. Olha quem que tá ganhando dos 3. O argiloso. Só para contrariar, ó. Em segundo, tá o umífero, que já tá com um pouquinho de água aqui no fundo, ó. E o arenoso, tadinho, ele tá perdendo, é o que tem menos água, ó. Nossa, Incrível, né? Professora, Oi, vou deixar aqui eu acho que acontecer. esse que tem areia não tá descendo tanto, porque, tipo, a areia chupa, né, um pouco da água. Então, se ela chupa a água, é porque ela é porosa. Mas no caso aqui, ela tá mostrando o contrário. Tá mostrando que o argiloso, ele tá mais poroso do que a areia. Olha aqui o tanto de água que tem em um, olha o tanto de água que tem em outro. Viu que nesse tem mais? Só um minutinho, que minhas filhas estão tendo uma crise. Minha filha, mamãe tá dando aula. Espera aí. Espera aí. Moçada, então, a gente nota que, às vezes, a gente acha uma coisa sobre o solo, e é por isso que a gente tem que estudar, né? Existe uma ciência chamada pedologia, que é sobre o estudo do solo. E a gente precisa realmente estudar o solo, porque o Brasil é um país agrícola. A gente precisa entender do solo para a gente poder plantar. E a primeira coisa que a gente tem que entender é que água mole em pedra dura tanto bate até que fura, né? Para a gente entender que todo solo vem de uma rocha. Pessoal, alguma dúvida, alguma colocação? eu, como sempre. Pode falar, meu bem. Eu tenho um comentário, professor, e 2 perguntas. Certo, Sarinha. Pode falar. O primeiro vai ser o comentário, vai ser bem rápido. Aqui, lá em cima, porque a gente mora numa rua bem grande, lá em cima tem uma distribuidora. E parece que a mulher falou para minha vizinha que vê, como é que fala? Aqueles bichinhos verdes lá, ET. Ela fala que vê ET de noite, porque ela fica aberta a noite inteira, dizendo ela que tirar até uma foto, aí dizendo a minha vizinha que a mãe dela viu. Aí a próxima, professora, é que de onde sai os granitos? O granito ele vem de alguma rocha lá? Ó, o granito é um tipo de rocha, né? Ele foi formado aqui na natureza, naturalmente. Ele é formado por 3 minerais, por isso que ele tem as partezinhas preta, branca e cinza, né? E ele sofre transformação com o tempo, ele é uma rocha metamórfica, tá? Ele veio da vulcânica, sofreu transformação e virou granito. Por isso que é tão caro, porque demora para ele formar. Né? A Se fosse próxima fácil formar, era baratinho. eu tenho mais uma pergunta aqui, tem 2 perguntas. Vai lá. Eu estou muito curiosa, professora. A próxima bom, Sara, isso é bom. a próxima pergunta é as pedrinhas que a gente encontra na rua. Só falta mais a pergunta. Sim, as pedrinhas. Essas pedras assim que a gente encontra na rua, normal. A gente tá andando, aí vê um lote baldio, aí acha uma pedra. Pois é só você imaginar que
Quando a terra resfriou, era como se fosse uma pedrona inteiriça. Só que essa pedrona, ela está sob a ação do intemperismo. E o intemperismo é a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Conforme vai desgastando a rocha, vai formando as pedras, depois elas se desgastam ainda mais e formam o solo. Tá? A última pergunta, professora. Como é que eu acho que a rocha, pedra fica colorida? Porque Tipo aquelas roxas e rosa. Tem vários tipos de rocha. Lá no vídeo mostrou isso. Uma parte lá mostrou várias pedrinhas coloridas, né? E como tem várias pedrinhas coloridas, quando elas se desgastam, vai formar solos coloridos. Entendeu? Entendi. Moçada, para finalizar 7º ano, semana que vem vai ser a avaliação das minhas aulas, tá? Porque como a gente não tem uma semana, eu não tenho uma disciplina assim, né? Com prova, eu resolvi avaliar vocês porque a gente está completando 10 aulas práticas. E aí, não pensa na avaliação, ai meu Deus, como é que eu vou estudar? Não tem livro. Se você assistiu todas as aulas, você vai fazer a avaliação numa boa. Se você quiser dar uma relembrada nas aulas práticas que a gente já fez, vai lá na minha aba, que tem todas as gravações, tá? E a avaliação, por que eu vou avaliar vocês? Eu quero saber como é que vocês estão compreendendo a minha explicação, e aí eu vou bonificar vocês com um bônus na disciplina de ciências. Então, uma nota a mais, um extra, tá? Então, não precisa ficar com medo, não. Semana que vem, durante a minha aula, a gente faz essa avaliação, esse teste. Tá bom, meninos? Tipo um Kahoot. Oi, Moisés. Eu quero falar uma última coisa. Sabe que dá para fazer uma vela com a castanha do Pará? Sei, porque ela tem Basta óleo, você né? apontar. Se você apontar ela, você atirar fogo, ela vira uma vela. Muito massa, né, Moisés? Eu nunca fiz, mas eu já vi o experimento. É muito legal. A senhora vai encerrar agora, professora, a aula? Vou, deu o tempo. Então, deixa eu fazer mais uma pergunta. Começou a chover aqui agora. Então, olha aí, água mole e pedra dura. Então, professora, é porque na hora que a senhora falou assim, que a pedra vai se desgastando, aí eu pensei assim, mas antes deles fizerem um asfalto, tinha só terra. Sim. Uai, de onde saiu a pedra? Se é só terra antes do asfalto. Ele jogou terra, ele jogou pedra lá. Joga terra antes de... E o asfalto, Sara, ele vai desgastando também, porque depois de um tempo que ele é feito, ele vai dando buraco, né? E quem faz buraco? É o carro que passa, é a chuva, é o vento, é o sol quente. E se não tivesse terra, professora? Antes deles jogarem terra, era como, então? Aí a gente não ia ter onde pisar, ia ser magma. Mas como o magma está resfriando, né? Igual eu mostrei o resfriamento da Terra, aí vai formando primeiro a rocha magmática. Professora, eu já vi um rachado na rua sendo feito ao vivo. O caminhão de lixo passou e quando ele passou, o rachado veio. Ah, mas não foi culpa dele, tadinho. Ele foi só a gota d'água. Todo mundo passa ali todo dia. Galera, beijo para vocês. Fiquem com Deus e até quinta que vem. Viu? Parabéns, Sara, pela participação. Moisés também. Ai, Sara, eu sou muito curiosa, perdão. Às vezes até atrapalha as pessoas a fazer pergunta. Vai ser cientista. Beijo. Com Deus. Vou estudar biologia. Tchau, Julinha.